O pregador de hoje, que vocês estão aqui na nave, já estão vendo, é o pastor Jonas. Ele é pastor em Santa Catarina e hoje irá trazer a palavra de Deus para todos nós. Pastor, muito obrigado e que Deus o abençoe na mensagem de hoje. Muito obrigado, pastor André Saraiva. Obrigado por estar aqui. Obrigado ao casal, a Silvia e o Josivaldo, de onde a gente teve o convite inicial. Muito obrigado à Igreja Central de Natal por esta oportunidade e a você que está assistindo como igreja em casa agora, que o Espírito Santo de Deus e a paz do nosso Deus esteja no seu coração nesta manhã. Assim como o Espírito Santo de Deus conduziu a programação aqui, no primeiro momento com a Escola Sabatina, nós iremos rogar que Ele também se faça presente agora, quando nós iremos abrir a sua palavra e ponderar um pouco neste momento tão difícil dos tempos atuais que estamos vivendo como Igreja de Deus. Eu convido você agora, que está aqui na igreja assistindo o culto, para que se ajoelhe no seu lugar. Eu também vou tentar me ajoelhar aqui da frente e eu quero pedir a você em casa que, se possível, fique de joelhos, afaste um pouquinho a cadeira, o sofá. Eu sei que você está com saudade do culto na igreja, mas vamos render agora ao nosso Deus mais uma vez o nosso coração em adoração e rogar que o Espírito Santo de Deus se faça presente, iluminando a nossa mente. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está dando a nós, teus filhos, o privilégio de entrarmos na igreja mais uma vez. Obrigado porque em casa há muitos filhos teus que não puderam estar aqui, mas com o coração agora ajoelhados diante da tua presença, clamamos todos juntos que o Senhor, por teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente para que possamos entender a tua mensagem nesta manhã. Te rogamos por Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos um tema para analisarmos agora que é bastante atual e nós chamamos de Igreja Relevante e o seu impacto na comunidade atual. Tá? Então, eu creio que vocês estão tendo acesso aos slides. Há algum tempo, a gente vivia na igreja com um determinado comportamento. Hoje, nós somos convidados, impelidos pela mudança da sociedade, a termos um comportamento diferenciado como igreja de Deus aqui na terra. Abra a sua Bíblia agora no livro de Mateus e nós iremos ler dois textos clássicos e básicos, todas as vezes que a gente se refere à missão ou à serventia da igreja na comunidade onde ela está inserida. O primeiro texto que leremos está no livro de Mateus, capítulo 25, dos versos 31 a 46, intitulado como O Juízo Final. Todos encontraram? Lerei daqui e convido você a acompanhar aí da sua casa com a sua Bíblia aberta também. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei respondendo dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede
e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Este é um texto muito clássico que nós lemos e sabemos aplicá-lo bem para o retorno de Jesus. Algumas pessoas têm usado este termo aqui, ou este texto de Mateus, para explicar sobre perfeccionismo, mas não é o caso de nenhum dos irmãos que estão assentados aqui na igreja, creio, nem também de ninguém que está assistindo a gente em casa, porque se fosse este o caso, neste capítulo final do livro de Mateus 25, temos a resposta do que seria então ser perfeito, ser imitador de Jesus. O segundo texto clássico que iremos ler agora está no livro de Mateus, capítulo 28, dos versos 16 a 20. Abra a sua Bíblia e acompanhe aí, por favor. A grande comissão. Na realidade, você que abriu a sua Bíblia em casa percebe que a grande comissão se inicia no verso 18, mas nós iremos ler o verso 16 e 17 também. Todos encontraram? Leiamos. Verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18 agora. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, este é o segundo texto clássico que nós, como Igreja de Deus, usamos, lemos para falarmos sobre missão. Ponto é que a minha consideração agora, ou a intenção dela, ao estudarmos a palavra de Deus nesta manhã, é pedirmos que nós pensemos um pouco como agir em contextualização do Evangelho, da missão, da salvação para todos os povos nos dias atuais, onde a sociedade moderna está de forma muito fechada para determinadas orientações ou ensinamentos bíblicos, que cada vez mais os ensinamentos da palavra do Senhor se tornam obsoletos, ultrapassados para essa nova geração, se a gente pudesse dizer assim. Então não se esqueçam que logo no início nós chamamos o estudo desta manhã de Igreja Relevante e o seu impacto na comunidade, ou seja, nos dias de hoje. Tendo lido então esses dois textos base, nós vamos ver no próximo slide, você deve estar acompanhando aí em casa também, um vislumbre do comportamento humano ao longo da história. Esse slide, ele vai apresentar toda a performance do comportamento do homem na história da humanidade, resumido apenas em um slide. Então você pode observar aí já que logo à primeira mão, a gente observa o período da pré-história. Essa divisão por anos na história, na linha de tempo da história da humanidade, ela é, óbvio, científica, histórica, mas esta primeira parte também está baseada ou bibliografada na teoria da evolução. E nós, adventistas do sétimo dia, não temos nenhum medo, nem somos intimados quando necessitamos de afirmar que não acreditamos na teoria da evolução. Amém? Nós acreditamos no relato da criação. Então, por isso que aí, entre parênteses, eu coloquei que a teoria evolucionista que se opõe ao relato da criação,
para ficar bem claro para todos aqui na igreja e para os irmãos que estão acompanhando em casa, que é uma mera explicação e não aceitação desta explicação como verdade. É só para a gente se orientar na divisão das eras ao longo da história da humanidade. Este período vem, então, de acordo com os cientistas, de 4,5 bilhões de anos na formação do planeta Terra, com a explicação evolucionista, talvez pelo lado do entendimento do Big Bang, e vai até o ano 4000 a.C. nascer, ou 3.500 anos antes de Cristo nascer, quando os historiadores afirmam que ali foi a descoberta da escrita, e com a descoberta da escrita, o homem agora é um marco interessante na sociedade, registrando tudo o que acontece, e a partir dessa data vem então a história. O que ficou antes da descoberta da escrita seria pré-história. E agora, na história, nós não precisamos mencionar a teoria da evolução, porque tudo já está registrado. E o que se há de registros também foi registrado como datação. E a datação foi exata. Então, ela não se difere muito das histórias bíblicas e ali das narrativas do Pentateuco pelo Moisés, escrevendo Jó como o primeiro livro da Bíblia, e depois os 5 livros que nós conhecemos na nossa Bíblia por ordem, não é? Do Gênesis até Deuteronômio. Então, a partir de agora, nesses 4 outros pontos que a gente vai analisar com datação, a gente vai observar pela história como ficou o comportamento do homem aí. Na Idade Antiga, que começou então deste período em que a escrita foi descoberta até o ano 476 depois de Cristo, foi o período pela história chamado de Idade Antiga. E como é o comportamento do homem ao longo da história no período da Idade Antiga? Agora o homem já estava estabelecido em cidades grandes. O comportamento do homem aí já tinha uma mentalidade até comercial. Talvez seria muito destoante usar o termo capital para o período, mas comercial é absolutamente comum nós entendermos assim. Então veja que o homem agora, nesse período, ele cresce muito em comércio, ele cresce muito em cidades, ele cresce muito em tecnologias para a sua época. Olha lá cada uma dessas grandes civilizações. Até hoje, as pessoas se perguntam como é que o desenvolvimento tecnológico dos egípcios com as pirâmides, as câmeras dos mortos foram construídos. Como é que em Roma as pessoas haviam tantos prédios já de 8 andares, com aquelas vias ápias que eles construíam com chafarizes? Como é que na Grécia já havia também o direito estabelecido, a democracia? Então você começa a perceber que o comportamento do homem neste período da Idade Antiga já está bem evoluído. Esta é a ideia de nós pensarmos agora. Fazermos um passeio ao longo da linha do tempo da história para que nós vejamos à distância o comportamento do homem ao longo da sua existência aqui no planeta Terra. Todos entenderam qual é a intenção? Continuemos então na segunda parte da divisão histórica chamada Idade Média, que vai compreender do ano 476 até o ano 1453, quando Roma do Oriente também foi invadida pelos bárbaros, agora a chamada Constantinopla. Você está se lembrando desses detalhes? Pois bem, deste período, reexplico, desse período, 4.000 anos antes de Cristo até 476, eu dei uma pulada agora na explicação, ao olhar aqui na tela, eu estou me referindo da Roma do Ocidente ainda, quando a primeira Roma do Ocidente, ela cai, e neste período da Idade Antiga, todo o desenvolvimento do homem está aí. Muito bem, me consertei. Entendeu comigo? Segundo período agora da história, Idade Média. Vai desta queda de Roma, de 476 até 1453. Neste período, Idade Média, você se lembra que a Igreja Católica dominou o comportamento do homem,
perceba agora como a mentalidade do homem no planeta está se comportando com o domínio da Igreja Católica, comandando toda a estrutura, não só religiosa, mas também política. Então, o homem, neste momento, ele estava privado de ter o conhecimento bíblico direto ali, sola escritura ou tota escritura, e ele tinha somente o conhecimento e as influências que os líderes religiosos da época gostariam ou deixavam que eles possuíssem. O terceiro momento, então, da história será a Idade Moderna, que vai de 453 agora, com esta parte de Roma do Oriente, que eu acabei de citar a vocês, Constantinopla sendo invadida também pelos bárbaros e chega até o ano de 1789, que é o ápice da inteligência do comportamento humano, com a Revolução Francesa, no período de Napoleão Bonaparte. Então perceba agora que nesta nova fase da história, o comportamento do homem na sociedade já está bem mais desenvolvido, porque o domínio da Igreja Católica deixou de existir e o homem agora voltou a desenvolver todo o conhecimento intelectual, científico, cultural, e o homem agora tem indícios no seu comportamento como soberba, inteligência. Ele então responde por si mesmo. O homem agora se acha autossuficiente, por isso que nós usamos palavrinhas na ciência como humanismo, antropocêntrico. Se lembram dessas palavras? Pois é justamente neste período que o comportamento do homem está assim. Agora eu convido a você pensar, antes de ir para a última parte da história, neste período em que o homem passava na Idade Moderna. Se ele agora, na Idade Moderna, voltou a crescer e a desenvolver toda a sua intelectualidade, na Idade Média, um pouco antes, ele estava privado de fazer isto. E quem estava dominando o período da Idade Média ao longo da história? A Igreja Católica, em nome de Deus. Você percebe aonde eu estou querendo chegar já? Então, na Idade Moderna, o homem descobre que ele é inteligente, que não precisa mais da autoridade da Igreja Católica para comandar a sua vida, porque não foi positivo para ele como um homem social, e ele despreza a Igreja Católica e vai desprezar também o Deus da Igreja Católica. Está entendido? Então, o homem que tem a mentalidade moderna já é um homem que está desprezando a administração eclesiástica católica e o seu Deus também. Veja, se o comportamento do homem na Idade Moderna já estava um pouco distante do que é sagrado, imagina o comportamento do homem na Idade Contemporânea. Então, a partir de agora, que é o último ponto dos 4 da história, que a gente chama aqui pela história de Idade Contemporânea, que vai compreender desde 1789, com a Revolução Francesa, até os dias de hoje, há estudiosos modernos que estão chamando este período de Idade Pós-Moderna, ou depois, a modernidade, ou aquilo que é contrário à modernidade, como alguns pesquisadores chamam também. A ideia de nós fazermos esta análise do comportamento do homem ao longo da história, sem perder o fio da meada aqui da explicação. Tá certo, igreja? Tá certo, você de casa? Nós estamos relembrando todo o comportamento do homem para percebermos como é difícil a Igreja de Deus nos dias de hoje lidar com um homem de mente pós-moderna. Como é que a igreja hoje pode ser considerada como uma igreja relevante para uma sociedade que está sendo cada vez mais emergente e se comparando com coisas de globalização? Fica difícil para a igreja se colocar na mentalidade deste homem agora. Perceba comigo esta fala. O comportamento do homem pós-moderno, então, é aquele homem autossuficiente, que ele tem conhecimento de determinadas coisas e que ele chega à conclusão que não vale a pena mais confiar neste Deus que foi apresentado na Idade Média e não ajudou a solucionar os seus problemas, que não vale mais a pena confiar nas pessoas que
representam a política desta convivência do homem em sociedade e não conseguem resolver seus problemas também. Então, cada vez mais agora é característico do indivíduo dentro da sociedade que ele se basta naquilo que ele é. Deu para entender? Todos nós entendemos esta parte? Então vamos continuar. No próximo slide, você vê então o título de um livro muito interessante do pastor Kleber Gonçalves, que foi aquele pastor que estruturou a Nova Semente ali na Avenida Paulista, em São Paulo, e uma igreja totalmente agora voltada para estas pessoas de mente pós-moderna, que pensam diferente, que não tem mais uma aceitação daquilo que era a igreja com um pensamento moderno. Agora eles estão totalmente diferentes em comportamento no seio da sociedade e o Kleber Gonçalves começou a perceber isto, estudar o comportamento do homem e criar aquela igreja diferente para atendê-los. E depois, quando ele fez o seu doutorado lá na Andrews, ele escreveu a sua tese e trazida para o português, a sua tese é justamente esta: missão urbana e a condição pós-moderna emergente. Eu trouxe para os irmãos agora alguma curiosidade sobre esta situação. No próximo slide, você vê a urbanização e a condição pós-moderna, e no slide todo, quando a gente abre o slide todo, ele tem 5 itens aí, para a gente analisar a urbanização. E ele chama no seu livro de urbanização dividida em 5 períodos, e o primeiro período da urbanização ele chama de primórdios. Fica mais fácil de você entender agora, depois que eu fiz uma breve explicação sobre o comportamento do homem ao longo da história da humanidade. Nesse primeiro período chamado de primórdios, ele diz que a cidade-estado era o centro da economia, da religião e da política. Então, a sociedade olhava para o Estado lá e acreditava e confiava na administração do Estado como sendo suficientemente competente para dar ao homem essa organização para o seu lado econômico, o seu lado na religiosidade e político também. Depois ele diz que o segundo período da urbanização se chamou de greco-romano. E se você começar a observar, fazendo uma comparação ao que eu expliquei quase agora, foi no período da Idade Antiga, quando Grécia e Roma foram as 2 civilizações clássicas do período da história antiga. E como era o comportamento do cidadão em Grécia e em Roma? Já era totalmente clássico, era justamente característico ao que ele escreve no seu livro aqui. Observe, vários distritos colonizados, sujeitos a um comando de um só império. Mas agora aparecem os distritos organizados lá. Terceiro período que ele cita é o período medieval, que aqui está para a fase da Idade Média. 476 até 1453, domínio da Igreja Católica. Se lembram da explicação? Neste período aí chamado medieval, ele está dizendo assim: a urbanização está com a seguinte característica: era uma fase de um declínio urbano até a Renascença, que a Renascença já se refere ao período da Moderna depois. E ele diz assim: então catedrais e bispos começaram a dominar a vida social. Depois ele traz como quarta característica industrial, cidade moderna, porque terminou a fase das catedrais e dos bispos comandando a sociedade, que foi aquela fase da Idade Média, quando a Igreja Católica dominava, e vem agora a fase da Idade Moderna. E ele chama justamente nessa parte aí, né, a industrial, porque vem aparecer o iluminismo, grandes invenções, o capitalismo entra em cena e as máquinas agora no meio da sociedade. Olha que coisa linda, irmãos, perceber assim, unir o conhecimento científico histórico com o chamado que Deus faz para a igreja. Como é que a gente vai levar a mensagem do reino a essas pessoas que têm uma cabeça totalmente diferente da nossa? E o quinto ponto que ele chama é pós-industrial ou cidade pós-moderna, e ele está dizendo que houve uma explosão demográfica na Europa, nos Estados Unidos. No ano de 1950, as cidades já estão enormes ali. Depois, outras cidades começaram a aparecer em países do terceiro mundo, e ele cita
Tóquio, ele cita São Paulo, ele cita a Cidade do México, Xangai, Buenos Aires, que são centros de economia e tecnologia. Já imaginou como levar a mensagem do reino a essas pessoas? No próximo slide, a gente encontra, então, a questão da condição pós-moderna como a urbanização, já vista no seu resumo por 5 períodos, e agora a gente observa um pouco a ideia da globalização. A globalização encurta distâncias, compartilha novas tendências e comportamentos no mundo todo. Hoje você vê uma pessoa no Brasil tendo o estilo de vida de uma pessoa lá no Oriente, lá na China. Inclusive o vírus, né? Hoje você vê uma pessoa aqui no Brasil tendo o seu estilo comportamental de quem vive lá na Europa. Hoje você vê uma igreja de interior no Brasil imitando o estilo de culto de uma igreja lá da Alemanha. E o que proporciona isso para a gente é o processo da globalização com a chegada das tecnologias. E logo em seguida ele cita também o pós-modernismo, a pós-modernização. E aí, irmãos, começa a ficar mais belo o estudo, porque a gente é obrigado a pensar de forma filosófica. Olha como a sociedade hoje está se comportando quando você se refere à pós-modernização. Primeiro ponto que ele cita para a gente refletir, relativismo. E o que é relativismo, irmãos? Todo mundo tem razão nas suas verdades particulares. Esta é a característica da sociedade moderna. E a frase como verdade na sociedade moderna hoje é justamente esta: todo mundo tem a sua razão naquilo que crê ser a sua verdade. Se isto passa a ser lei, queridos, a palavra de Deus foi para o lixo. Então, cada vez mais está difícil de a igreja se posicionar como uma igreja relevante para a sociedade do mundo pós-moderno. E agora, no próximo slide, eu pus aqui propositalmente uma comparação entre a bilateralidade comportamental da igreja. Essas informações não vão vir do livro do pastor doutor Kleber Gonçalves, não. Agora já é de outro estudo que a Unaspress lançou aqui no Brasil sobre o estudo de crescimento da igreja. A Unaspress é a editora de livros científicos do NASP. E ele trouxe esse livro traduzido para o Brasil de William Shea, e agora ele começa a mostrar para a gente a diferença de uma igreja quando ela tem a mentalidade congregacional e uma igreja que tem uma mentalidade missional. Por favor, irmãos da Igreja Central de Natal, observem esses detalhes. Pode abrir o slide todo, que ele vai abrindo só determinados itens aí, pode abrir todo, que por tempo a gente começa a ver aqui de forma corrida. Observe então a característica de uma igreja que é congregacional. Ela se preocupa mais com a sua infraestrutura. Alguém aqui na igreja poderia citar comigo sobre infraestrutura de uma igreja? Beleza, ar-condicionado, bancos acolchoados, pintura nova, jardim de inverno, coisas deliciosas para a gente congregar. Olha a terminologia da fala, né? Depois, belas programações. Tem. Terceiro, bons sermões. Quarto, cultos de autossatisfação. O irmão entra na igreja e sai. Ai, foi ótimo, hein? Como foi bom para mim hoje. O pregador pregou lindo. Aquele irmão que cantou, como ele canta lindo. As preocupações seriam essas. E próximo ponto, quando a comissão da igreja se reúne, é só para solucionar conflitos que surgem no meio dessa gente aglomerada com as suas igrejas chiques, de infraestrutura atualizada. Agora veja o comportamento de uma igreja que é missional. Primeira característica dita: as estratégias da igreja são de missão e não de infraestrutura. E se tiver infraestrutura também, não tem problema nenhum, que não é pecado, é tão gostoso estar num ambiente bem, desde que a sua missão seja missão. Desde que o seu foco e o seu mote seja missão, e não apenas congregar. Se for apenas congregar, está mais parecida com shopping, e não com igreja.
Lembram do vídeo que a gente assistiu no início? Olha a segunda característica de uma igreja que é congregacional. Toda a programação dela, o foco é batismo, 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 batismo. Você já percebeu que tem igrejas que passam janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e em setembro usa esta parte aqui só em setembro. E quando esta parte é usada em setembro, quem entra? Só o filho do irmão, que agora está com tantos aninhos, já podem se batizar. Então parece que a vida de missão da igreja congregação não existe, mas a vida de missão da igreja que tem características de missão existe. E o culto, a programação, o junta-panela, o acampamento de verão, o piquenique, o culto de oração, todos eles têm um foco apenas. E esse foco se chama batismo. Terceira característica, alimento escatológico para a igreja. Olha que coisa interessante. E o que é alimento escatológico da igreja, para a igreja? Estudar a profecia. Precisamos estudar a profecia porque estamos no tempo do fim. Qual a quarta característica? Cultos na missão, testemunhas e visitas. Eu sempre gosto de pensar aqui no Provai e Vede. Levante a mão aqui na igreja quem se emociona com o Provai e Vede. Levanta a mão. Eu já chorei N vezes na igreja ouvindo histórias. Olha hoje, minha gente, a bateria, carga na bateria, não foi? O tema de hoje. Que história linda. Eu estava aqui sentadinho vendo, meu Deus, olha que fé. Então, quando a gente se volta para a questão de testemunhar, de visitar o outro, a missão está presente. E a última característica, comissões da igreja locais, não para solucionar conflitos, mas para criar estratégias de missão. E não se esqueçam que essa é a oportunidade que nós temos para pensar no sermão de hoje. Que a igreja relevante, né? E a sua atuação numa sociedade que está emergente. A mente hoje é pós-moderna. A sociedade lá fora não está nem aí para a gente, que está de portas abertas dia de sábado. Nós somos loucos no dia do comércio, onde tudo está fervilhando lá fora e o dinheiro está correndo solto. A gente está arrumadinho dentro de uma igreja sentado em horário errado na cabeça deles, não é? Próximo slide, a gente vê então a missão urbana contextual, e aí é uma coisa interessante para observarmos esses detalhes. São 5 pontos nessa parte aí. O primeiro ponto é que a igreja está dentro de um contexto cultural hoje, e ela deve também ser contextual. E nós ainda não sabemos como fazer isto, porque como é que uma igreja vai se comportar de forma contextual num contexto cultural atual? Segunda característica, a igreja precisa obter uma linguagem inteligível do evangelho para engajar-se no discipulado das nações. Terceira característica, precisamos aprender a traduzir o evangelho da forma padrão, ou na forma padrão, mas que atraia as pessoas com uma forma diferente de fala e levando essas pessoas a Deus. Quarta característica, a igreja primitiva seguiu o chamado de empreender pessoas aonde estão, né, ou onde estavam, consertando o verbo aí. Então a igreja primitiva estava ali e naquele local eles diziam, quem está passando fome, vamos lá levar. Ah, não tem mais dinheiro, mas eu tenho um terreno sobrando. Vou vender o meu terreno, pegar o dinheiro para matar a fome do povo na comunidade. É assim ou não que a gente vê em Atos? No livro de Atos. É assim. E o quinto ponto é identificação contextual com a cultura que é enviada para servir. No próximo slide, nós encontramos aí 5 pontos. O primeiro ponto é, muitas igrejas urbanas hoje vivem se debatendo, porque não sabem mais como conviver nesse mundo pós-moderno. E isto é uma verdade, é um fato, não adianta a gente se negar, se esconder isso. Vocês já ouviram alguma reportagem de que tem igrejas na Europa que está alugando para se fazer baladas no sábado à noite, porque são igrejas lindas e não tem mais ninguém dentro e ela perdeu a sua serventia. O segundo ponto deste slide mostra que a igreja cristã, ela ajudou para o mundo moderno acontecer. Lembram da fase da história? A igreja cristã na Idade Média ajudou para a igreja moderna a acontecer, tá certo? Mas esse próprio mundo moderno minou essa igreja cristã. Então, por tempos, a missão
passou a ser uma só faceta da igreja. A missão não era mais agora a razão da sua experiência. A missão é uma faceta da sua existência e não mais a razão da sua experiência. E essa modernidade vai pavimentar uma rua para a individualização de um indivíduo agora na sociedade que forma uma igreja. E essa igreja agora passa a ser individual. E daí a sua missão também é convidada a perder a serventia quando dá uma preocupação com o semelhante, se cada um agora pensa em si. E isso é característica também de um mundo moderno. O bem-estar individual não se preocupa mais com a justiça e o bem-estar social, e cada um passa a pensar em si. E sem nós percebermos, este comportamento da sociedade também entra dentro da igreja. E agora, essas características da igreja primitiva, que era de ajudar a resolver os conflitos sociais, se perde ao longo do tempo, e a igreja moderna hoje existe para viver satisfazendo o indivíduo que andou por essa rua pavimentada do modernismo e agora vive para si. Último ponto, você observa, a igreja então se ostraliza. E o que é se ostralizar? É se fechar. Vem da palavra ostra, fechada e guardada. Ninguém ataca ela ali dentro porque ela está protegida. A igreja então se ostraliza diante desse pós-modernismo que, por sua vez, vai repudiar os valores modernos da mesma. O pós-moderno rejeita a igreja que é moderna. A igreja, fechada como uma ostra, se afasta da característica pós-moderna. Irmãos, olha que situação nós estamos passando nos dias de hoje. E olha que a gente nem falou de coronavírus ainda. No próximo slide, você observa mais 5 pontos. E o primeiro ponto é, o equilíbrio então estaria onde? O equilíbrio seria não comprar sem crítica essa ética pós-moderna e nem tampouco ser capturado pela própria armadilha da modernidade. Como ficar nesse meio, irmãos? Só o poder do Espírito Santo de Deus. Olha a segunda característica. Aceitar, a igreja não pode, porque se ela aceitar tudo, ela é confundida com o sincretismo. E eu estou usando termos filosóficos e atuais agora justamente para provocar a nós que estamos aqui na igreja e aos irmãos que estão assistindo em casa. Se nós aceitamos tudo na igreja hoje e no estilo de culto, somos julgados de sincretismo religioso. E se ao mesmo tempo nós negligenciarmos a pós-modernidade, nós somos julgados como aqueles que rejeitam as novas gerações. E um povo que não tem espaço nem vez dentro da igreja. Não sabendo como fazer, a gente pende mais para o lado tradicional, que é a segunda opção. E nós negligenciamos as novas gerações. Cadê os jovens? Porque durante a semana eles podem sair para ir para o mercado, eles podem sair para algum lugar, eles podem sair, mas tem muitos jovens lá fora, em outros locais, que quando você chama para ir para a igreja, não posso. O coronavírus. Vocês não passaram por isso ainda e eu espero que vocês não passem. Porque é o primeiro culto. Mas as minhas igrejas já estão abertas há 2 meses e meio. Sem se eles estão me ouvindo aqui, mas eu não tenho vergonha de perguntar, cadê os jovens? Então, às vezes, nós somos julgados porque não sabemos lidar com o comportamento social no século XXI. As novas gerações, eu não estou criticando os jovens quando eu digo, cadê os jovens? Talvez essa minha fala seja uma crítica para nós, mais adultos, tradicionais na igreja, que não sabemos ainda estudar esse fato social e solucionar problemas de estratégia de missão nem para o povo lá de fora e nem para os de dentro da igreja. Terceiro ponto, ele dá no livro uma solução chamada contextualização contínua. Eu achei lindo essa parte aqui, porque diz que se faz necessário pela verdade eterna de Deus e a sua palavra, que é imutável, sofrer percepções diferentes de uma geração para outra. E a frase não está dita que é necessário mudar a palavra de Deus para uma geração e outra, não. A frase está sendo dita assim, mudar ou não mudar, mas sofrer
percepções diferentes. Então, eu estudo a palavra e extraio dela uma percepção que combine com a minha construção da minha personalidade de homem no século 21. E os irmãos aqui que têm 50, 60 anos sabem muito bem o que eu estou dizendo. Você em casa que já é sexagenário também entende muito bem o que eu estou dizendo. Eu tenho algumas irmãs que visitando-as, elas já choraram dizendo: pastor, esta igreja não é a mesma igreja minha quando eu era jovem. Aí dá vontade de dizer: claro que não. E Deus que me livre se fosse. Mas eu não posso dizer isso. Eu tenho que dizer: irmã, eu entendo a sua dor, mas vá para a igreja. Todos nós que temos 40, 50, 60, eu tenho 47. Você que tem 50, 60 ou mais e é adventista do sétimo dia, você entende perfeitamente o que eu estou dizendo. A igreja não é mais a mesma, mas a palavra de Deus não foi mudada. O comportamento social mudou e a igreja não pode ser a mesma da idade moderna, vivendo agora na idade pós-moderna. Todos os irmãos entenderam? Então é necessário nós nos contextualizarmos. O próximo e último ponto deste slide: a igreja deve ser sensível para esta pós-modernidade. E o que é ser sensível é comunicar o evangelho de forma relevante para esse mundo pós-moderno, sem perder a fundação bíblica. Olha o adjetivo dado à Bíblia: fundamento. A fundação bíblica. O que dá as bases para a nossa igreja é a Bíblia. Mas é necessário aprender a comunicar o evangelho com a mente pós-moderna agora, sem perder isso. Olha o final da frase. Ela não pode ser pós-moderna. A igreja não pode ser pós-moderna. Olha o final da frase. Porque se ela é pós-moderna, ela falha na criticidade de aspectos que são contrários à palavra. E toda a mentalidade pós-moderna no mundo hoje critica a palavra. Porque a gente já observou características da mentalidade pós-moderna, e a primeira delas é o relativismo. E a Bíblia não dá espaços para o relativismo. Na Bíblia a verdade é única. Como a igreja vai resolver isso, irmãos? Pergunto outra vez. Só o Espírito Santo de Deus para nos dar a solução. Estamos já concluindo, mas eu convido a você para ver no próximo slide agora as oportunidades que são um perigo para a missão nos dias de hoje. Primeiro perigo, característica da mentalidade do homem pós-moderno é que a morte morre, ou a verdade morre. Corrigindo, a morte da verdade. A verdade está morrendo e é o que chama agora de relativismo. Então a verdade absoluta ela não pode ser mais aceita nos dias de hoje. Há uma perspectiva apoiada pelas academias de grandes centros universitários no mundo todo, dizendo que as verdades não mais são únicas, não pode ser mais unilateral. Olha o segundo perigo, contexto urbano e pós-moderno intelectual. Esta segunda característica julga que pessoas que se intitulam estarem em posse de toda a verdade, elas estão reprimindo todas as outras que estão ao seu redor. Não pode mais. É escravidão se submeter ao julgamento mais sólido de alguém do que o seu. A verdade universal é uma verdade intolerante e caduca. Está escrito lá desinformada. Caduca. Não tem mais espaço para a verdade unilateral no comportamento social atual. Isso é um perigo. E o terceiro e último perigo, pluralismo religioso. Agora a gente entra no âmbito da espiritualidade, e a espiritualidade passa a ser um assunto privado. Ninguém tem nada a ver com a sua experiência de fé. Vive o teu, que eu vivo o meu. Eu te respeito e você me respeita. São as frases do mundo atual. E ele dá um exemplo que eu acho muito bonito. Olha lá, Sheila afirma a sua fé como sendo o guia ao longo da sua vida e do seu caminho. Isto se chama sheilaísmo. Eu amei esse exemplo dele. E é o comportamento do homem hoje.
E tem muitos filósofos aí, ateus, que estão falando a mesma coisa. O comportamento do homem no século XXI, vocês já devem ter ouvido falar isto, primeiro comportamento que ele dá, que o homem customiza Deus para si. De customizar. Você não gosta daquela roupa e agora customiza essa roupa com novas tendências para usar de novo. Essa é a ideia. E esses ateus, hoje filósofos, estão dizendo que o homem moderno, ele customiza Deus. Deus não é mais aquela pessoa imutável que eu tenho que me quebrar e ir a ele. Esse não é o pensamento pós-moderno. Deus é aquela pessoa que ele se adapta à forma de vida que eu quero ter hoje. Isto é customização do divino. Perigo, pluralismo religioso. No próximo slide, agora a gente vai ver oportunidades benéficas e não oportunidades que são ameaças. E nós encontramos 3 oportunidades benéficas também para trabalhar com a mentalidade do homem no mundo pós-moderno. A primeira é, existe uma abertura espiritual na vida do homem, ainda que de entendimento errado e relativista. Mas nós, Adventistas do Sétimo Dia, podemos enxergar isto como uma oportunidade para chegar a esse homem, porque nos dias atuais ele abriu um pouco a sua vida para entender essa questão. Segunda experiência é a espiritualidade experiencial, né? Ele procura uma ligação com o sobrenatural. E a terceira é a experiência comunitária, porque o homem hoje está mais sensível a cuidar da comunidade. Perceberam? Eles dizem assim, ó, não pode destruir as árvores, não pode destruir, vamos cuidar das praças, não jogue lixo na rua. E os estudiosos veem isso como uma oportunidade para pregar o evangelho também, porque a Bíblia fala que o cristão deve se preocupar com as benfeitorias do meio ambiente. E agora, nas considerações finais, encerrando, nós concluímos assim. Pela primeira vez na história da humanidade, metade da população do mundo está morando nos grandes centros urbanos. Metade da população do mundo. Por isso nós lemos Mateus 25, o juízo final. Você se lembra quando lemos no início Mateus 25? Vocês que estão à direita, entrem para cá, porque quando eu tive fome, vocês me deram comida. Quando eu tive sede, vocês me deram bebida. Quando a gente lê Mateus 25, depois de ter parado para pensar um pouco sobre as grandes cidades, os grandes centros urbanos, saia na rua que você vai encontrar Jesus. Entenderam? Os bêbados, os moradores de rua, os doentes. Então a gente já tem a resposta de como a igreja deveria ser útil na sociedade moderna. Eu não vou nem dizer como é. Os irmãos são inteligentes, quem está em casa também sabe. A gente já sabe o que a gente deveria fazer para cuidar de Cristo. E estarmos aí, inseridos ao lado direito quando ele voltar. Segunda característica. Isto foi resultado do processo da urbanização disseminada pela globalização. Cidades incharam, vieram o lixo, vieram as doenças, vieram os famintos, vieram as favelas, as comunidades, as pessoas carentes. E a igreja é convidada a solucionar os problemas sociais? Sim. Em qual fase da história a gente se perdeu? Porque a gente aprendeu que isso é a solução do Estado e não da igreja. A gente se enclausura e vem cultuar. A gente não sai para resolver os problemas sociais em nome do Evangelho. Terceiro ponto da consideração final. A igreja urbana foi chamada por Deus para ser sua agência de missão também nos grandes centros urbanos, né? E o quarto ponto da consideração final. A busca pelas realidades espirituais, a preocupação com a comunidade são oportunidades no mundo pós-moderno, oportunidades como pontos de acesso à sua mentalidade. E entra justamente o que nós lemos em Mateus 28, da grande comissão, fazer discípulos com esses que já são discípulos do cuidado com a sociedade onde residem. E o último slide tem 3 pontos de considerações finais. O antepenúltimo nos faz refletir assim, porque o cristão que é genuíno, ele vai se preocupar com princípios de simplicidade e modéstia.
E simplicidade e modéstia aqui não pode ser confundido com ausência de recursos materiais. Não tem nada a ver. Você pode ser rico o quanto for. Ser rico não é pecado. Ter muito dinheiro não é pecado. Tá? Pode ser rico como for, desde que essa riqueza não venha atrapalhar o seu relacionamento, né, com o seu Deus, nem com o seu semelhante. Eu acho que quanto mais rico você for, melhor para trabalhar com o semelhante e ajudar a resolver os problemas sociais da comunidade onde você, igreja, está inserido. O penúltimo ponto é o cristão que cresce em graça pelo conhecimento das verdades bíblicas. Ele não vai mais manter parcerias com pessoas que, depois que conhecem a palavra, ainda optam a permanecer no erro. O cristão, depois de saber de tudo, ele vai se afastando de parcerias que o distanciam das mansões celestiais. E o último ponto, para nós considerarmos, o cristão genuíno, ele está se fiando no cumprimento das promessas da profecia para o tempo do fim. O cristão genuíno está constantemente em estado de vigilância contra os enganos do inimigo, o verdadeiro e primeiro arqui-inimigo de Deus. E o cristão sabe, isto está vindo a mim para me tirar das mansões celestiais. E eu não quero perder a coroa da justiça. Relativismo, respeito, tudo pode, viver em parceria uns com os outros. Quem sabe não mora aí a solução para os problemas da humanidade? Todos se respeitarem mutuamente, né? Alteridade, a palavra moda científica agora. E a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Nada disso seria feio se não fosse tão trágico aos olhos da verdade verdadeira que é a palavra de Deus. Depois desse nosso estudo e dessa nossa fala, eu convido a você para refletir nessas palavras, pedindo ao Espírito Santo de Deus que cuide da sua vida como cristão e que cuide também dos dons espirituais que Ele concedeu a você, para que você possa ser usado por seu Santo Espírito para trazer para o reino eterno a sua vizinha, o seu vizinho, o seu amigo da faculdade, um parente seu que não se entregou ao nosso Deus ainda. Que Deus abençoe você em casa, que Deus nos abençoe aqui na igreja também. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.